O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, como vai? Tudo bem? Estamos dando início ao programa O Direito em Família. Neste primeiro bloco, a gente vai falar das notícias que foram destaque no meio jurídico, né, sobre direito de família. Lembrando que no segundo e terceiro bloco a gente vai responder as perguntas que vocês mandaram pelo e-mail, o direitoemfamilia@gmail.com, ou passaram pelo telefone 992355431. Certo, doutor Jorge? Certíssimo. Nem engasguei no telefone, né? Não, tranquilo. E eu vou engasgar, porque sabe que eu não sei, não consigo decorar o telefone. Não tem problema, a gente ajuda. Antigamente eu decorava qualquer coisa, não sei o que houve, que agora as coisas ficam difíceis de decorar. O tempo vai passando, né? A gente vai ocupando a mente com outras coisas. A gente parar de fazer aniversário, esse negócio todo, esquecer, né? É isso aí. Bom, vamos à primeira notícia que vem do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que fala o seguinte: pedido de adoção por casal homoafetivo, dignidade da pessoa humana, necessidade de tratamento igualitário. Você vê como é que são as coisas, né? Esse casal de homossexuais, eles cuidam dessa criança no sentido de criar mesmo, né? Há 3 anos. Então, vamos supor uma coisa completamente, aos olhos da justiça, clandestina, não nada, nenhuma declaração, eles foram criando o menino, só que chega um momento que você não tem como responder às exigências da lei, você não tendo aquela questão regularizada. Vai precisar para a escola, vai precisar para um plano de saúde, vai precisar para uma dependência de um deles ou dos dois, né, na questão do trabalho. Então, eles resolveram ajuizar uma ação para adotar. Em primeiro momento, houve uma observação do Ministério Público dizendo que a lei não defende, a lei não alcança ao casal homossexual. A lei alcança um deles que queira adotar, não os dois. Né? Olha só que coisa legal. Legal não, maluca, né? Porque você pode adotar, são 2 homens ou 2 mulheres. Você pode adotar em nome de um deles, como se fosse solteiro. Na verdade, você tem 2 genitores ali, 2 pais que vão cuidar dessa questão. Se você adota em nome de um, com um falecimento desse ou o que for, a criança perde todos os direitos em relação ao outro, que vai continuar sendo o pai dele. Então, essas coisas não são bem olhadas, vamos dizer assim, pela justiça. Mas foi um processo, a criança está com 7 anos, entrou com 3 anos. Então, levaram 4 anos, entre idas e vindas. Primeiro questionamento foi o questionamento de entender se podia ou não adotar, se um casal homoafetivo poderia adotar. Então, ficou nessa discussão, nessa ladainha, até que o juízo de lá entendeu que não haveria problema nenhum. O Ministério Público está aí para representar a lei. Se a lei não diz, eles não podem, por mais que às vezes seus membros concordem, eles não podem passar por cima disso. Mas o juiz ele entendeu que ali, naquele lar, a criança estava protegida. Fosse por 2 homens, fosse por 2 mulheres, tinha carinho, tinha afeto, fosse por um casal hétero, por um casal homo, não teria nenhum problema. Essa foi a primeira etapa, que conseguiram vencer. Imagina, quem está adotando sabe o que é. Depois disso, vai verificar como é que é a casa da pessoa, se a pessoa está em condições de adotar, se a criança é feliz lá, mirando sempre, vamos colocar às vezes até entre aspas, no melhor interesse da criança. Então, evidentemente, eu estou trazendo a notícia porque foi uma notícia que teve sucesso, esse sucesso no sentido da criança ter sido adotada pelos 2,
né? Isso tem pouco tempo, tem 4 meses mais ou menos, que a decisão saiu, mas há 4 meses eles já conseguiram a adoção deles, né? Até publicar leva 3, 4 meses, mas a criança mora com eles desde recém-nascida, mas agora de forma legal para dar uma assinatura naquilo que eles vêm fazendo com amor, com afeto, cuidando com dignidade da criança. E essa decisão, a nível nacional, representou o quê? Representou que, em primeiro lugar, a criança ela tem que estar bem acolhida. Pensar no interesse da criança. E se esse interesse da criança está sendo ditado, está sendo possibilitado, seja por casais heterossexuais ou casais homossexuais, isso é o que menos importa. Uhum. O que mais importa é se aquelas pessoas puderam dar um lar, puderam dar segurança a essa criança. E isso foi uma decisão que é importante, porque são poucas as decisões que, no caso de casais homoafetivos, pode se adotar tendo o nome dos dois. Uhum. No registro dessa criança vai ficar um nome de 2 pais. Então, vão ser 2 pais, então o que acontece? Não tem mais aquele... Tem, mas ali ele conseguiu burlar, no bom sentido, né? Se burlar no bom sentido, aplicar como legítima, né? A questão da adoção para as 2 pessoas, e não só um, né? Como a lei manda. Quer dizer, eu posso adotar, mas eu com o meu parceiro não poderia. Hoje, nessa decisão, foi possível. É bom que cria jurisprudência, daqui a pouco você vira um procedimento porque automático, agora você, né, vai... qualquer coisa, você está sempre citando, ó, lá foi possível. Uhum. Né? E parar com esse negócio de... Porque, infelizmente, as pessoas que são contra, e quando eu digo as pessoas que são contra, porque se a justiça não botou na lei ainda, é porque ela não tem a correlação de força, ainda não está favorável para que se coloque na lei que... independente de ser casais heterossexuais ou homossexuais, não teria problema nenhum. Então, as pessoas que são contra, elas são contra por uma questão de um princípio, diria eu, fajuto, né? Esse princípio de o que está... Quando ela é contra, ela está pensando muito mais nos seus interesses do que os interesses da criança. Porque sempre é colocado, até no Fantástico, aparece lá uma criança precisando, necessitando, aí vai um casal homoafetivo, pega, adota e as pessoas do lado ficam, pô, muito bem, aquela criança já teve várias vezes, está sofrendo, mas na hora que você está numa roda e conversa, você, o que você acha? Uhum. Ah, não... O que será depois na escola de saber que a criança tem 2 pais, ou tem 2 mães? O que será na escola? Não será nada. Será uma criança feliz. Muito é o que tem sido provado no mundo inteiro, não é aqui no Brasil. Então, ainda existe uma resistência muito grande por parte da sociedade. Vencendo essa resistência, agora um pouco mais difícil, na situação que nós nos encontramos, a possibilidade vai ser dada em lei e essas questões vão começar a ser resolvidas de forma melhor. Muito bem, doutor Jorge, vamos então para a nossa segunda notícia, que também vem lá do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que fala sobre alimentos filho maior de idade, comprovação da necessidade. Isso. Essa é uma história legal, porque o pai, ele sempre pagou e rigorosamente em dia os alimentos do filho, embora não tivesse, durante esse tempo todo, depois da separação dele, ele não tivesse sido obrigado judicialmente. Uhum. Então, o pai, a mãe, nunca pensou em, representando o filho, entrar na justiça, pedir alimentos, pedir a pensão para o filho, porque o pai, desde sempre, pensionou a criança. Só que são pessoas que veem o estrito senso da lei, ou seja, aquela coisa mais fechada. A lei fala isso, ponto. A partir daí, já não é mais lei. A lei fala que até os 18 anos é uma obrigação. Uhum. Obrigação dos pais de sustentar o filho. Obrigação absoluta até os 18 anos. Inquestionável, Inquestionável. Né? A partir dos 18 anos, ela é questionável.
questionável do ponto de vista do que esse adolescente, quer dizer, esse quase adulto, está fazendo. Se ele está dando continuidade aos estudos, ele possivelmente vai necessitar ainda dos alimentos, ou seja, da pensão do pai. Se ele não for estudar, ele vai ter que se virar trabalhando, entrar no mercado de trabalho. Ou se ele estiver estudando e trabalhando, e aí o que ele ganha não é o suficiente, aí ele pode ter uma ajuda menor do que o que ele recebia. Complementar. Esse pai, que nunca foi obrigado, aos 18 anos de idade, deu como presente de aniversário a suspensão do sustento. Nossa, presente de grego. Que loucura, né? Nunca foi obrigado, sempre cumpriu, nunca houve problema. Então, botou na cabeça as pessoas que aos 18 anos acaba e acaba mesmo. E não houve nenhuma possibilidade de um acordo entre eles. E aí já o filho, que está fazendo a universidade, pedindo ao pai, né, quanto isso está lá na descrição dos fatos desse processo, pedindo ao pai que o ajude com 70% do que ele recebia quando tinha até 18 anos de idade, porque ele estava estudando e também trabalhando. Então, o que ele recebia, ele cobria parte da despesa, mas precisava ainda de uma verba complementar. O pai negou. 18 anos, não pago mais. Ele foi obrigado, depois, nunca entrou, imagina, é a situação mais difícil. Com 19 anos, 18, 19 anos de idade, ele teve que ajuizar uma ação requerendo a continuidade da pensão que o pai pagou a vida inteira. Ele diz no texto, dizendo que o pai nunca se negou a fazê-lo, sempre pagou, sempre contribuiu para tudo, para remédios, para material escolar, nunca teve nenhum problema em relação a isso. Só que agora ele precisa, e está trabalhando, mas precisa que dê continuidade, porque para fazer o quê? Para complementar o seu orçamento para que ele possa realmente estudar. A Justiça entendeu que isso não tinha discussão. Aí houve uma contestação, evidentemente, o pai deve ter alegado, não li a contestação do pai, deve ter alegado que ele já tinha 18 anos de idade, muitas vezes não entende o que é isso, né? Então, vai ser explicado até no processo a ele. E a Justiça mostrou que se ele tinha possibilidade, porque ele não negou, em momento nenhum ele disse o seguinte, eu não posso. Ele disse o seguinte, não é lei. O que ele está dizendo não é necessário. Né? E ele está dizendo, eu não posso. Ele não disse o seguinte, eu não posso porque hoje eu não tenho mais condição, a situação piorou e eu dar uma pensão vai ficar mais difícil, etc, etc. Em momento nenhum ele fez isso. Aí a Justiça determinou que ele continuasse com o mesmo valor para o filho, para que ele, até que ele concluísse os estudos, ou 24 anos de idade. Quer dizer que o filho pediu 70% do que ele recebia até os 18 anos. Na conversa com ele. Na conversa. E a Justiça determinou que era exatamente o mesmo valor. Porque quando o filho entrou, ajuizou a ação, ele não colocou os percentual, 70%. Ele falou ele botou lá, quer a continuidade, ele provou, né? É uma prova ele dizer, sempre recebi, nunca houve problema. Eu vivia com minha mãe, ele sempre pagou em dia, pagou material escolar, pagou plano de saúde, ajudou em tudo. Só que com 18 anos ele diz que não. E nesse momento é o momento que eu estou precisando muito para concluir os meus estudos. A Justiça entendeu perfeito, porque faz parte da jurisprudência. Isso já é uma matéria vencida. Né? Só vai se analisar esses casos quando você começa com 18 anos na universidade, para 2 anos, volta com 20, repete, aí isso cai realmente. Mas se for contínuo, tudo direitinho, não tem como não dar. Sabe o que parece, doutor Jorge? Que o pai entendia o seguinte, eu só tenho responsabilidade com meu filho até os 18 anos, depois ele que se vire, fiz a minha parte. Mas muita gente entende isso. Muitos, principalmente pai. É difícil falar isso, mas é verdade. Entende aquilo como um espinho, né?
ou uma apostema que vai ser exprimida um dia, que alívio. Fiz tudo, paguei tudo, agora ninguém vai me cobrar mais nada. Quer dizer, o pai está pensando de se livrar do problema e não torcer ou colaborar para que o seu filho tenha a melhor formação possível. Sim. Não, já dei até aqui a universidade, ele que se vira. Não, gente, a universidade é necessária. Né? Ele vai ter mais oportunidades, pelo menos o que se pensa, né? Imagina-se que vai ter mais oportunidades na vida. Por isso a jurisprudência, ela defende essa tese, que vai até os 24 anos, ou a formação universitária, e vai além, às vezes, muitos lugares. Eu mesmo peço para clientes meus, mesmo que ele não esteja cursando universidade, mas esteja fazendo um curso, que seja um curso técnico para aprimorar seus conhecimentos, ele está diretamente ligado à profissão que ele está exercendo, eu acho que tem que ter a necessidade de uma ajuda extra. E ajuda extra para um filho é dos pais. Sim. Quem será? A não ser que tenha um avô que fala, deixa comigo, um padrinho. Não deixa de ser filho, né, doutor Jorge? E o que fica parecendo é que o entendimento desse pai é esse. Não, já fiz o que eu tinha a obrigação de fazer. Como se não tivesse mais a responsabilidade em relação a um filho. Porque eu acho que, infelizmente, quando num divórcio, hoje em dia dá para amenizar essa situação, a maioria das vezes os filhos sempre ficaram com as mães. Sim. A maioria das vezes. E o pai passa a ser um visitante, o filho um visitante, não é convivência, visitante. Vou te visitar, como vai visitar um doente, né? Um amigo, vou te fazer uma visita nesse final de semana. E para ele aquilo, no meu ponto de vista, ele perde muito dos laços afetivos. Com certeza. Né? A falta de continuidade perde muito os laços afetivos. Se você for identificar que a guarda compartilhada veio para salvar o afeto, e é verdade, porque ela obriga a ter uma convivência e não uma visitação. Visitação é de 15 a 15 dias. Não, convivência é a participação direta, é ir buscar na escola, ter que entregar na casa da manhã, mas hoje é meu dia, fazer os deveres, levar o médico, levar o dentista, quer dizer, o pai que está fora de casa na guarda compartilhada, a ele vai ser atribuído isso. Quer dizer, ele não para, ele vai imitar como se casado estivesse com aquela pessoa. Né? A guarda compartilhada que o casal tem quando está com o filho, depois, quando separa, deve continuar. Se você olhar do ponto de vista técnico, a guarda compartilhada é uma guarda que tende a acabar com os problemas que existem depois do divórcio em relação aos filhos. E ela tende muito mais a continuar o afeto que existe daquele núcleo familiar, que o núcleo familiar continue, claro, com a mãe, com o pai, mas que a preocupação e a obrigação de cuidar do dia a dia do filho não desaparece. E quando isso não desaparece, quando você tem essa obrigação, você está com uma participação intensa na vida do seu filho. O que é difícil você entender que esse afeto não vai ser preservado ou até aumentado. Quando você separa, toca nesse ponto. Aí vê isso como obrigação e não como uma satisfação de ver que o filho foi para uma universidade e que ele necessita de ajuda de alguém. E quem é esse alguém? Se eu sempre o ajudei, quer dizer, o pai ou a mãe tem que pensar, eu vou ajudar meu filho para o resto da vida. Mas, se eu puder, mas nesse momento, para a universidade, ele tem que estar melhor capacitado. Então, vai contar ainda com a minha colaboração. Eu entendo assim, mais ou menos, o que a guarda compartilhada veio fazer. Muito bem. Doutor Jorge, Santa Catarina está bem, né? Tá bem aqui. Mais uma do Tribunal de Justiça de lá. Redução dos alimentos provisórios, ausência de comprovação da incapacidade financeira do alimentante, isonomia entre os filhos. É a mesma, uma coisa parecida. Né? Essa questão de alimentos é importante a gente estar sempre debatendo isso, porque é para as pessoas entenderem como é que isso funciona. Aqui, a mesma coisa. Você provar que você tem a necessidade e
quando você foi definido e saiu uma separação, onde se entrou com uma ação de alimentos contra o pai, tem a ação de alimentos contra a mãe também, porque às vezes o filho fica com o pai, mas a gente sabe que ainda é menor essa situação. Então, quando você entra com essa ação, é uma ação... A justiça é lenta? Não, ela não é lenta. A justiça é a coisa mais lenta do mundo. Infelizmente, é verdade. Mas em questões de alimentos, você consegue ter uma rapidez um pouco maior. Então, o juiz, quando pega a ação, ele não quer saber. Ele vai dar ali os alimentos provisórios. Provisório já está no nome dizendo o seguinte, ou ele pode ser aumentado, ou ser diminuído, ou ficar a mesma coisa. Quando se deu alimentos provisórios, até que se discuta depois o valor que realmente vai ficar, o pai, com seu advogado, entrou com um recurso no tribunal, porque agora imediatamente marca uma audiência de conciliação logo após, né? Entrou com um recurso no tribunal dizendo que o pai não podia pagar aqueles alimentos provisórios, 20%. Ele não tinha condições daquilo, e sim de 10%. O tribunal examinou, porque quando você faz o recurso do tribunal, abre para outra parte falar a respeito da tese que está sendo defendida ali. A outra parte falou que o pai, hoje, tem mais 2 filhos e que os filhos que ele tem vivem em uma situação melhor até do que ele. Então, que esses alimentos provisórios, na verdade, inclusive não contemplam a necessidade que vai ser discutida futuramente. Então, para a manutenção desses alimentos provisórios, porque tem que fazer isonomia, ou seja, dar a todos os filhos, de maneira igual, as mesmas possibilidades. Em termos finais, sustentar do mesmo jeito. Né? Falando popular mesmo, sustentar do mesmo jeito. Então, não é porque ele se separou e que tem lá com uma nova companheira 2 filhos, que é dele, o filho aqui estava recebendo muito menos, provado foi, do que os outros 2. Como é que prova os outros 2? Pelo colégio que estudava, as questões que fazia, pelas questões extracurriculares, pela vida, pelo lazer, pelas roupas que estavam sendo tratados de forma diferente desse. Então, o juiz entendeu que os alimentos, aí no caso do desembargador, que os alimentos provisórios estariam mantidos e que seriam resolvidos na audiência, onde iria se determinar se era aquele somente, ou maior ou menor. Muito bem. Doutor Jorge, embora o nosso amigo Noé já tenha dito ali que o primeiro bloco a gente já estourou o tempo, nós vamos dar a última notícia vamos do boletim. Desobedecer o Noé. Vamos desobedecer o Noé. Ele não vai ficar chateado. Vai nada. Essa notícia já veio do Superior Tribunal de Justiça, né? Então, assim, regulamentação de visita avoenga, restrição ou supressão ao direito de visitação, melhor interesse da criança. Isso. Muitos casais, infelizmente, se separam e já existe, né, ali na família, né, antes de separar, muitas brigas, a gente sabe disso, principalmente. Infelizmente. Quando o casal vai separar com litígio e não consensualmente, é porque a situação está muito preta. Porque se eles soubessem o que é o litígio num divórcio, jamais apostariam. Por mais que você avise, olha, isso não é bom porque vão surgir coisas desagradáveis, etc. Mas aí vai para o litígio. Então, a gente sabe o seguinte, que ali na convivência diária já tem alguma coisa com as avós. Por que as avós? Se vocês pensarem direitinho, as avós são sogras. Não é isso? Então, a gente tem muito essa mania de, por exemplo, a mãe defender o seu filho, ou, no caso, a sua filha, em detrimento de enxergar a realidade mesmo. Então, muitas das vezes, numa separação, está se discutindo a guarda e a convivência,
os pais, aí eu falo o pai e a mãe, eles pegam os avós e deixam de fora. Deixam de fora no sentido de falar o seguinte, eles nem mencionam. Eu, geralmente, quando consigo fazer um acordo de guarda compartilhada, sempre o texto que eu peço ao juiz, peço ao Ministério Público e a outra parte, converso com o advogado, sempre é o seguinte, essa guarda compartilhada, o principal dela é a convivência. Ponto. Da guarda, principal coisa, a descoberta da guarda compartilhada, para mim, a questão maior é a convivência, que deixamos de visitar as pessoas para a gente conviver com as pessoas. Eu não visito meu filho, eu convivo com ele. Sim. Né? Sempre nos meus textos, eu peço que faça o seguinte, que essa guarda compartilhada, obrigação, terça e quinta vai ficar com um, vai buscar no colégio, vai fazer isso, aquilo, no final de semana vai ficar esse final de semana com o pai, no outro final de semana vai ficar com a mãe. Extensivo aos amigos, olha só, e os avós, e os parentes. Por quê? Porque era assim que funcionava. Então, nós não podemos mudar isso. Era assim que a criança era feliz. De repente, você tem um neto que se dá muito com os avós, que se dá muito com os tios, se dá muito com os amigos, e você priva ele dessa situação, já vai ter problema, criança. E separou, agora sim que eu não vou deixar meu filho lidar com a avó dele, porque a avó dele, que é minha sogra, me perturbou o tempo todo durante o casamento. Não tem nada a ver, gente. Você, sua sogra, mas ela é a avó ou o avô da criança. A partir desse momento que faça isso, esse texto que eu falo, se ele ficar respeitado, porque está obedecendo aí o interesse da criança, se isso não for respeitado, é motivo de uma execução da sentença. Não só furar a convivência com o pai ou com a mãe, não obedecer àquela regra que foi estabelecida ali na hora. Se a criança falar alguma coisa, você perceber que a criança não está podendo conviver com as pessoas como convivia anteriormente à separação, no meu ponto de vista, isso é motivo de execução. Porque se eu tenho a minha visão com o melhor interesse da criança, eu não posso ter uma visão burocrática, às vezes, que o judiciário tem. Está sendo completamente respeitado, doutor. Olha, ele está ficando com o pai e está ficando com a mãe. Sim, fica com o pai no final de semana, não tem amigos, não participa com os avós, não pode, fica com a mãe é a mesma coisa. Fica uma criança completamente diferente de uma criança que tem por obrigação, no meu ponto de vista, de ser feliz. Mas alguém tem que ser o responsável pela felicidade dela. Ela tem que cultivar essa felicidade, mas alguém tem que dar essa felicidade, possibilitar essa felicidade. Então, o ideal é que, quando a gente vai fazer essas coisas, a gente coloque no texto. E foi o que foi feito aí. Foi o que não foi feito. Que não foi feito. Porque os avós tiveram que entrar com uma ação. Essa ação se chama, toda vez que você vai falar em ação de avós, é avoenga. Entrou com uma ação requerendo para eles o direito à visitação, o direito à convivência e determinar alguns dias para que isso ocorra, porque não estava sendo possibilitado, nem pelo pai, nem pela mãe. Então, esses avós foram os avós maternos que entraram, penso eu que não deve estar pior ainda para os avós paternos, e conseguiram. Determinou-se os dias que poderia estar com os avós e vida que segue. Agora, tem que utilizar o judiciário para isso. Isso é um dos maiores absurdos do mundo. Eu sei porque eu tenho um exemplo dentro de casa, eu já falei aqui várias vezes. Meu filho e minha nora são divorciados já há quase 3 anos, tem a guarda compartilhada. Meu neto está com 9 anos. Nunca posso falar, nunca houve qualquer problema. Segunda com meu filho, terça com a minha nora, quarta com meu filho, quinta com a minha nora. Sexta, sábado, domingo até segunda com um, numa semana, sexta, sábado, domingo, segunda com outro, noutra semana. Quando eles querem, eu tenho que fazer alguma coisa, vamos trocar? Nunca houve não de ambas as partes. Nunca houve não de ambas as partes. Então, eu poderia filmar a vida deles para dar como exemplo do que seria uma boa guarda compartilhada. E eles não se divorciaram
ou separaram, porque eles tinham união estável, de beijinho não, hein? O negócio foi bravo, mas eles pensaram no filho, no caso. Né? Meu neto, né? Eu também tive alguma participação. É isso que eu ia falar também, né, doutor Jorge? Não, eles sabiam, tanto um quanto o outro, que se não fosse assim, eu ia brigar para que fosse. Mas não houve problema, como não há. Isso é uma coisa de você verificar todo dia, por isso que eu tenho essa defesa intrínseca do negócio, porque eu vejo que é 100% possível, mas 100% possível. Eles não têm nenhuma vida social, os pais. Mas tem vezes, vamos fazer isso, vamos pagar, vai botar na escolinha, vai fazer isso, vamos. Olha, esse final de semana eu vou para tal lugar, lá para a fazenda do papai. E ela fala, então a gente troca, da outra eu fico, não tem problema. Fica 2 semanas, que eu fico depois mais 2, sem problema. Isso é guarda compartilhada. É isso que deveria ser o padrão, Claro, né? Sempre assim. claro. Doutor Jorge, a gente vai para o intervalo e a gente volta daqui. Agora vamos. A gente volta daqui a pouquinho com o segundo bloco do programa Direito em Família, começando a responder as perguntas que vocês mandaram para a gente pelo e-mail direitoemfamilia@gmail.com ou passaram pelo telefone 99235-5431. A gente volta já já. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet e envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom. É Nova Friburgo na palma da sua mão. Voltamos com o segundo bloco do programa Direito em Família e vamos começar a responder as perguntas que vocês mandaram para a gente pelo e-mail, o direitoemfamilia@gmail.com ou passaram pelo telefone 99235-5431. Doutor Jorge, minha mulher foi embora e levou minha filha. Fui ao fórum daqui e me informaram que eu tenho que ajuizar a ação no local onde ela está. Doutor, eu não sei onde ela está, o que eu faço? Onde que informaram isso a ela, né? A ele, né? A ele, antes que foi no Tem fórum, que descobrir isso, né? É uma coisa... Eu, às vezes, fico muito... Eu estou muito chateado com esse negócio de justiça hoje em dia. Como é que você pode chegar para uma pessoa e falar o seguinte? Você tem uma residência, nessa residência mora você, sua esposa e seu filho ou sua filha. Um vai embora e leva... Aí, quando você tem que ajuizar uma ação, respondem para você que você tem que ser aonde ela foi. Primeiro, que mesmo que soubesse onde ela está, isso está incorreto, porque o domicílio da criança é o fator principal para ajuizar a ação. E o domicílio da criança é onde ela morava. Não é onde ela foi subtraída. Não é onde ela foi levada, escondida, na calada da noite, que você não sabe onde é. Não, é aqui. Como você vai resolver um problema de você não saber onde está a criança? Então, olha, eu não sei para onde mudou, vou embora ficar chorando na cama, porque, acabou o assunto. Poxa, me informaram lá que eu não posso, onde mora, eu não sei onde mora, acabou. Não, senhor. É aqui mesmo. Você vai ingressar com uma ação, em primeiro lugar, de busca e apreensão. Porque a busca e apreensão não é para buscar e apreender a criança, não. É para impedir. Eu penso assim, se um pai ou uma mãe tem a audácia de fazer com que o filho responda pelos seus atos, ou seja, eu estou brigando com você, vou embora, não quero mais ficar com você, você vira as costas, passa a mão no filho e leva. A jurisprudência diz que não existe sequestro paternal, familiar. Mas né? Divijo. Né? Ainda bem que nós somos livres para ter outras opiniões. Por quê? Se você chegar ao ponto de ter que descobrir onde está seu filho, é porque ele foi levado. Sim. Não importa por quem. Se foi levado pela mãe, a mãe não tem o direito de fazer isso. Se foi levado pelo pai, o pai não tem direito de fazer isso. E só existe ação de busca e apreensão para isso. Não é para lá buscar e apreender a criança, não. É também para isso. Mas é para que, ao entrar com essa ação, você tome alguns cuidados imediatos de avisar portos, aeroportos,
de avisar a polícia local, de avisar o Detran, é blitz, é coisa, então, sabendo que aquela criança ela está de forma irregular em outro local. E que, se ela está de forma irregular, ela pode ser mais irregular ainda. Vamos lembrar. Quantas vezes vocês assistiram o Fantástico? Eu falo Fantástico porque o Fantástico cuida muito desses negócios. E viram o seguinte, que está sendo travada uma batalha judicial para a mãe que veio dos Estados Unidos e trouxe a filha e não mais voltou. Ou, geralmente, é a mãe. Me desculpa, mas eu sempre falo dos pais. Né? Então, foi para a Holanda e levou o filho. Foi para não sei onde e levou o filho. Então está sendo travada uma batalha judicial internacional para trazer a criança de volta, ou não, porque a parte de lá acha que não deve e a parte de cá acha que sim. Quando você faz isso, você está possibilitando que esse erro continue. Eu estou sendo legal a beça, falando em erro. Estou sendo muito legal, porque isso é mais do que erro. Né? Isso, no meu ponto de vista, tem que ser um preceito da perda do poder familiar. Essa mãe ou o pai que faz isso, ele tem que perder o poder familiar. Não tem justificativa. Ah, tem justificativa. O cara é um doido, prova. Maluco, dá tiro em todo mundo, dá tiro dentro de casa. Aí nós vamos ver cada caso concreto. Mas, geralmente, não é isso que acontece. Geralmente, são aquelas indisposições do casal, conflito do casal, e que a pessoa se acha dona e propriedade do filho. Leva ele, porque quer resolver o problema dela levando o filho, ou seja, criando um problema maior. Acaba não resolvendo. Então, no caso do senhor, a primeira coisa é o seguinte, o fórum lhe deu uma informação completamente incorreta, errada. Deu uma informação de lavar as mãos. Não, é lá onde ela está. Não está onde? Perguntar, minha senhora ou meu senhor, está onde essa criança? Para saber isso, o senhor tem que juizar essa ação, procurar um advogado, procurar a Defensoria Pública, ajuizar uma ação de busca e apreensão, para o senhor saber onde está a criança. O juiz pode determinar que se busque e não se apreenda. Ele pode determinar isso. A partir do momento que se buscou, aí dali o processo começa a correr. Buscou é tipo assim, descobrir onde está. Isso. Geralmente, o normal seria buscar e apreender, porque aquela pessoa não se tem mais confiança nela. Por que não se tem mais confiança nela? Achou ela foi intimada, não vai apreender, não. Tomou ciência que tem um processo contra ela, né, porque busca e apreensão já com um processo de guarda, de alimentos, ela sabe que tem aquilo, foi intimada para dali a tantos dias comparecer com a criança, etc., ela perfeitamente assina no outro dia ela. Se manda. Quem faz uma vez, faz 100. Não tenho dúvida disso. Então, no meu ponto de vista, tem que ser busca e apreensão mesmo. Agora, tem que fundamentar dizendo o seguinte, realmente foi embora e provar que foi e que não sabe onde está. Então, o que o senhor tem que fazer é isso, imediatamente. Não pode deixar para ontem. O senhor vai hoje procurar um advogado, vai à Defensoria Pública e conversa com eles, inclusive, no sentido de ver o que eles vão falar. Porque a busca e a apreensão é a única solução. Não até para o senhor botar, vamos dizer, uma maneira grosseira de falar, botar a mão na criança. Não é isso, não. Proteger a criança para ela não ser levada para outros lugares. Esse é o risco de quando um dos pais tem essa atitude de levar uma criança consigo quando vai embora e não avisa, estou obrigado, vou sumir da sua vida, nunca mais você vai me ver. Aí você responde para mim, 2 beijinhos, pode ir. Não é isso, casal? Aí você, de repente, fala um negócio dessa, ela dá os 2 beijinhos mesmo, faz assim, e leva a criança. Isso é que não pode, ela pode ir e deixar uma cartinha, cuide dos nossos filhos até eu voltar. Porque aquilo ali é um ser humano, não é um boneco. A residência dele é ali, o domicílio dele é ali.
não é vinculado aos pais. É o domicílio da criança. Para tirar ela de lá, só com ordem judicial. Nenhum pai pode chegar e falar, vou levar porque eu vou, vai também. Entendeu? Então, o senhor imediatamente faça essa questão. Não tem esse papo de falar, é lá onde ela está, não. Então, quem falar para o senhor fala o seguinte, o senhor poderia me dizer, ou a senhora, onde ela está? Que eu vou lá ajuizar a ação? Pergunta, porque o senhor não sabe. Como é que a pessoa que lhe dá essa informação pode falar dessa maneira? Pode perguntar também qual é a lei que diz isso? Pode perguntar para a lei. Falei, não, mas a lei diz, é o domicílio da criança. Primeiro tem que saber o seguinte, o domicílio da criança é onde ela morava. Sim. Isso está consagrado. Vamos supor que algum juiz, porque tem... ela não mora mais aqui, ela não, mora que entenda que é lá onde ela está morando. Então vai ser ajuizada a ação lá. Mas sabe onde ela está na Penha, está morando na Penha. Então vai ser lá. Já é errado, mas tudo bem, mas está identificando. O senhor vai, ajuiza a ação lá, porque lá é o domicílio da criança. Quer dizer, não levou em conta que ela foi sequestrada, foi levada para lá. Mas tudo bem. Mas quando não sabe, de quem pode responder assim? A pessoa tem que ter em mente que é o seguinte, o domicílio da criança é aqui. Então tem que ajuizar e tomar as precauções necessárias aqui, no Fórum de Nova Friburgo. Doutor Jorge, nossa próxima questão é a seguinte. Quero diminuir a pensão dos meus filhos, pois não estou aguentando pagar os 3 salários mínimos determinados. A mãe vive me pedindo mais e não construiu nada, não trabalha. O que devo fazer? Em primeiro lugar, só avisar, o Noé já levantou ali, já fez. 5 minutos. 4 minutos, ele falou lá agora. Falei rápido. É muito rápido, esses 60 segundos voam aqui. Quer dizer, isso é a típica questão, ele paga 3 salários. Paga 3 salários. Para quantos filhos? Ele não diz, fala meus filhos. Vamos imaginar que sejam 2. Sejam 2. Né? A questão de reduzir, nós falamos até no boletim lá, informativo, né? Eu acho a possibilidade muito grande, até porque seus filhos, 1.500 para cada um, é uma pensão bastante razoável, porque eu vou lhe dizer o seguinte, se eles ganham 1.500 cada um, se pressupõe que a despesa deles seja 6.000. Né? Se é 1.500, o salário e meio, né? 1.500. Então, vamos... porque sempre a responsabilidade para pensionar dos alimentos é metade da mãe e metade do pai. Com a proporcionalidade, evidentemente. Mas como não se falou aí, eu vou imaginar que eles gastam R$6.000. Tem que provar essa despesa. Para que um pai ou uma mãe pague isso de pensão, essa despesa tem que ser provada. Ou seja, a gente não fala aqui da necessidade, é a despesa. Cada um deles. Colégio, alimentação, luz, gás, telefone, tem que provar que cada um gasta R$3.000. E ele diz que ela vive pedindo mais e que, na realidade, ela não contribui com nada. Aí, assim, ele também tem que provar que ela não contribui com nada, Claro, tem que provar o seguinte, por quê? Quando se determina uma pensão, vamos supor que lá, quando determinou isso, ela ainda não trabalhava. Eu duvido que os promotores e promotoras daqui, ou o juiz não tenha falado o seguinte, olha, a senhora tem que entrar no mercado de trabalho, porque a senhora tem que contribuir igualmente à pensão que está determinada para ele. Quando ele fala isso, o que eu posso fazer? Eu estou querendo abaixar e ela sempre pedindo mais, é porque ela não cumpriu essa obrigação que ficou determinada lá. Eu não tenho dúvida disso. Deve ter ficado determinado o seguinte, ele vai pagar o todo, que dá R$3.000, os 2, e dali a X tempo, a senhora vai pagar 20% dessa pensão, 30% dessa pensão, a senhora vai ingressar no mercado de trabalho, etc. O que parece é que ela não cumpriu essa determinação judicial, ou seja, não foi trabalhar, não foi fazer qualquer coisa, porque trabalhar hoje em dia, a gente sabe, né? Não é só carteira assinada, não. Tem várias coisas para fazer. Pode fazer empada, pizza, uma pessoa vender para fora, marmita, todo mundo faz. Né? Nós faríamos se precisasse, né? Qualquer um de nós. Né? Se não tiver quem sustente, vamos ficar parados, vamos morrer. Né? Então, todo mundo, ninguém quer morrer. Então, vamos correr atrás. O que parece realmente é que ali ficou determinado alguma coisa. E que ele quer reduzir porque esse tempo já acabou.
Se já acabou, ele deve ter falado o seguinte, eu quero reduzir. Ela não. O senhor tem que entrar com a ação pedindo a revisão dessa pensão, ou, principalmente, se é, como eu disse, que ela tinha uma determinação, ou seja, na ação que vocês fizeram, se teve essa determinação, e ela não está cumprindo, o senhor tem que entrar executando aquela sentença e dizendo e pedindo a revisão junto, entendeu? Combinar essas duas ações, pedindo a revisão, mostrando o seguinte, já se passou o tempo, eu continuo bancando sozinho, termo feio, né? Bancando, continuo tendo a obrigação sozinho, ela não está contribuindo e toda vez que encontra comigo, ainda acha que tem que ter um aumento da obrigação. Né? Então, o senhor tem que imediatamente fazer isso. É uma coisa, pede uma tutela antecipada, provando que o senhor continua pagando a mesma coisa e que ela, até agora, nada contribui, como foi determinado em audiência. Se não foi determinado isso, coisa que eu acho muito difícil, porque senão a criança teria que provar aí a despesa, as duas, de R$6.000, para que fosse condenada a R$1.500 por cada criança, tem que provar que uma parte paga a metade, outra parte paga a outra. Né? Aí tem que se entrar apenas com ação de revisão, dizendo que provar que o senhor não tem mais possibilidade de estar arcando com esse custo de R$3.000. Entendeu? Mais ou menos como é que é o negócio? Eu tenho quase que certeza absoluta, sem ter lido, né, que houve uma situação onde o senhor paga isso para, num futuro, existir uma percentagem aonde a mãe das crianças vai pagar. Eu acho que é isso. Aí executar a sentença e pedir já a redução para que ela cubra uma parte essa acertada anteriormente. Muito bem, doutor Jorge. Para ela conseguir, sabe, para ela conseguir, ela está dizendo, se eu não fizer isso, quero aumento. Se ela entrar na justiça, o risco é muito maior para ela, porque o senhor vai se defender dizendo isso que diria como autor da ação. Que até agora ela não fez isso, que o senhor está pagando sozinha, etc, etc. Muito bem. Doutor Jorge, então a gente vai para o intervalo agora e voltamos daqui a pouquinho com o terceiro e último bloco do programa O Direito em Família. Até já. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet e envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom. É Nova Friburgo na palma da sua mão. Voltamos com o terceiro e último bloco do programa Direito em Família. Doutor Jorge, continuando com as nossas perguntas, a próxima diz o seguinte: minha namorada não aceita o fim do relacionamento de 11 anos e diz que caso eu desmanche com ela, vai entrar na justiça alegando união estável. Doutor, nunca moramos juntos e ela está me ameaçando. O que devo fazer? Que ela deve estar achando que está caracterizada a união estável, né? E ele diz que não, né? Tem que fazer desmanchar o namoro, né? Porque se é namoro, na minha época, vamos desmanchar. Acabou o namoro. Isso é uma questão, hoje, muito difícil. Eu considero que a questão de, quando se mexe com união estável, é a questão mais difícil do direito de família. Porque requer prova de tempo, de objetivos, de intenção, que é no caso desse namoro que ela está falando, que existe hoje uma caracterização de namoro qualificado e união estável. Esses dias mesmo o STJ ele decidiu que para se caracterizar união estável, uma coisa que eu pensava já há uns 20 anos, e muitos colegas me bateram muito por causa disso, porque nas defesas não falam o seguinte, olha, para comprovar a união estável, você tem que ter um relacionamento de 5 anos, comprovadamente, depois o negócio avançou, tem que ter de 2 anos. Para mim, nunca teve que provar nada disso. Que tem que provar qual é a intenção. Se for uma intenção de constituir família, a união estável, ao meu modo de ver, está configurada no primeiro dia do relacionamento. Morando junto ou não. Hoje o STJ já fala
que não precisa morar junto para configurar uma união estável. Porque um casal, às vezes casado, eles determinam entre si, ó, você vai morar num apartamento, eu vou morar no outro, e a gente vai ter uma vida em comum. Nós somos casados, isso existe. Existe essa possibilidade. Também hoje já existe na união estável. O importante que o senhor tem que caracterizar aí, a sua namorada está ameaçando, que vai ter que ter provas da união estável. Ela vai ter que provar essa união estável. União estável, por isso eu digo, é difícil a união estável, quando você não toma determinados cuidados, né? Para provar a união estável, você tem que ter um objetivo de vida comum, como se casado fosse. Eu quero construir um patrimônio, eu quero construir um lar. Às vezes as pessoas têm filhos e estão separados e nunca tiveram união estável. Mas quando esse filho parte do objetivo de construir uma família, um lar, aí sim é união estável. Um namoro qualificado, que é como se chama, a gente vê isso há muitos anos, mas nunca se falou nisso. É muito comum o seu filho morar, né, o filho morar com você e ele ter uma namorada que ela dorme na casa dele, na casa dos pais, e ele, por sua vez, também dorme na casa dos pais dela. Isso não é união estável. União estável é formação familiar. Isso é um namoro, não diria nem que qualificado, é um namoro que, na maioria das vezes, houve e sempre foi negado, né? Eles têm uma relação íntima ao namorar, se eles têm relações sexuais ou não, a relação sexual por si só não configura união estável. Configura um namoro e configura um negócio chamado ficou. Não tem esse negócio. Eu fiquei. Teve relações, não configura nem namoro, nem união estável. Então, esse cuidado que tem que se ter, ela, no caso, se você desmanchar comigo, olha que loucura. Eu vou ajuizar uma ação dizendo que nós tínhamos união estável. Você tem que responder para ela, faça o que você quiser. E não alertar ela. Ela vai ter que provar muitas coisas para caracterizar essa união estável. Pode ser que seja. Eu não sei, eu não conheço o casal. Mas o senhor tinha uma situação com ela, que era de namoro realmente, que não envolvia morar. Morou junto, já determinou. Morando separado, pode determinar. Morou junto, está morando junto. Há 15 anos o casal dizer que aquilo ali, a não ser que prove que eles eram companheiros de quarto separado, dividiam o aluguel, fazia isso. É uma coisa mais difícil. Às vezes as pessoas até não têm essa relação, mas vai morar junto, vai configurar, né? Então o senhor tem que falar para ela que existem determinados requisitos para que seja comprovada essa união estável, que o que eles tinham era o namoro. Agora, o senhor ficar preso ao desmanchar o namoro, porque senão ela vai lhe ameaçar, eu fico me perguntando, o senhor tem provas contundentes que não era união estável? Porque me parece que o senhor está receoso. Então, o senhor tem que analisar essas provas. O senhor tem que ver essas questões. Como é que era o dia a dia de vocês? Como é que você era reconhecido pelos amigos, pelos companheiros, pelo porteiro do prédio, pelo dono da padaria, pelo um plano de saúde? O senhor mesmo tem que investigar isso. Se tiver comprovado ali que existe uma família trabalhando em todos esses sentidos, vocês recebiam como casal, iam como casal na casa das pessoas, todo mundo achava que vocês eram um casal casado quando a gente diz o seguinte, união estável, etc. Aí, realmente, talvez ela tenha razão em querer provar, não em querer colocar isso como condição para que o senhor não desmanche. Né? Aí, esse tipo de conselho eu não sei nem dar. Você vai falar o quê? Tá bom, tá legal, não desmancho não, vamos ficar vamos marcar um encontro quinta-feira, aí o senhor não pode, começa a vacilar nesse sentido. Aí eu não sei o que o senhor fazer. Eu sei que o senhor pode ver se realmente só o senhor sabe se existe uma união estável. Se o senhor está preparado para negá-la, tem confiança de provas para negá-la, fique tranquilo, ela vai entrar e o senhor vai conseguir comprovar isso. Muito bem, doutor Jorge. É difícil demais, hein?
Se fosse divórcio era mais fácil, porque tinha um papel para dizer que eles estavam casados. Por isso que eu já falei aqui várias vezes. Você quer fazer uma união estável? Vai no cartório. Vai no cartório e faz uma declaração de união estável. Acabou. Você quer ter um namoro, hoje em dia você tem que ter uma proteção louca, né? É. Faz uma declaração de namoro qualificado no cartório. Olha que coisa. A que ponto chegamos? A que ponto chegamos? Mas para você se proteger numa situação dessa... É verdade. Né? A situação, quando a pessoa se envolve sentimentalmente, a gente não sabe... pergunto a você, não sabe por que essa moça está fazendo esse tipo de chantagem. E quando a gente olha para o outro lado, existe uma chantagem muito maior quando é o homem. O homem bate, o homem mata. Desculpa falar, mas é verdade. Né? É verdade. Né? A maioria das pessoas fala, feminicídio é feminicídio mesmo, é se aproveitar da sua força, aproveitar que tem uma arma, aproveitar que acha que tem o direito de dispor da vida do outro, bater no outro. E que coisa ruim que tem ali Maria da Penha. Que coisa ruim isso. Né? Mas não. É que coisa boa. Que coisa boa que tem isso. Então, tem que essas coisas têm que ser muito bem ajeitadas e muito amparadas na lei. Por isso que sempre uma declaração é necessária. Doutor Jorge, ali, né? O senhor viu que a gente só tem 4 minutinhos, eu acho que vai ser a última pergunta, então vou pedir para o senhor responder dentro do tempo. Quando não der 1 minuto ali, o senhor já sabe que tem que... Estou te olhando, Noé. Vamos lá. Estou me divorciando e meu marido diz que não tenho direito à pensão. Doutor, estamos casados há 26 anos e foi ele quem sempre manteve a casa e os filhos. Como ficarei agora sem pensão? Como arranjarei emprego de uma hora para outra? É uma situação um pouquinho diferente da outra que o senhor comentou, né? Bastante. Vamos supor que casado há 26 anos, vou dizer que essa pessoa tem quase 50, ou um pouco mais, ou às mais vezes, até, né? O problema aí não é nem o tempo também, né? O problema aí, se eles estão casados há 26 anos, o que parece, quando a senhora falou, que a senhora só trabalhou dentro de casa. Sim. Cuidou dos filhos, cuidou dele, cuidou da casa, etc, etc. Está trabalhando, tem direitos a metade de tudo, tudo certinho. E eu, como advogado, defenderia para a senhora uma pensão. Essa pensão, por quê? Porque você entender que você tirou do mercado de trabalho uma pessoa, e que a pessoa, aos 50 anos, quem está aí do outro lado me diz o seguinte, como é que está para arrumar emprego? Aos 50 anos, sem experiência de trabalho fora de casa, você bater na porta de comércio, vai ter muito mais dificuldade com pessoas que já vêm realizando esse trabalho. Trabalhou ali, foi demitido ou pediu demissão, foi para outro lugar. Pessoas que estão mais aptas no mercado de trabalho. Então, não existe a possibilidade. Se sempre houve esse sustento, sempre, de seu marido não continuar lhe pensionando. A dúvida que eu tenho, mas é uma dúvida em relação aos fatos, a dúvida é se essa pensão pode ser para sempre ou se essa pensão é uma pensão pro tempore, né, por um tempo determinado. Essa dúvida. Isso, quem vai decidir isso vai ser os fatos, porque eu não sei se ela tem saúde para trabalhar, se ela tem condições hoje de trabalho. Se tiver isso tudo, evidentemente que vai se jogar para que essa pensão seja por um tempo determinado, 3 anos, até ela entrar no mercado de trabalho. Pode ser um ano, 6 meses, 2 anos, 3 anos, com a possibilidade de, se ela não arrumar, comprovadamente tentado, ter uma nova audiência ou uma nova decisão. Como assim? Porque a gente sabe que quando o juiz determina isso, sempre acontece como na pergunta anterior. O cara está querendo fazer uma revisão de 3 mil, a mulher, pelo que eu entendi, achou que tinha que contribuir, e ele diz que ela continua não fazendo nada. Eu duvido que se decidiu ou não decidiu que ela teria que entrar no mercado de trabalho. Geralmente é assim. Não faz nada, aí você entra com uma ação e você vai ter que provar que fez ou deixou de fazer. Então, o que eu acho é que a senhora tem o direito a essa pensão. De imediato, eu posso lhe garantir que a senhora vai conseguir. Não sei por quanto tempo e quando. Quando resulta das possibilidades do casal. Quanto resulta na possibilidade do casal. Quanto vai ser a pensão?
aí vai ver da possibilidade dele pensionar, né? O tempo vai ser a história que a senhora vai contar de vida desses 26 anos, que vai lhe indicar o tempo. Eu acredito que possa ter um bom tempo até a senhora entrar no mercado de trabalho, mas a pensão, nesse momento, dificilmente a senhora ficará sem ela, né? Como a senhora colocou ali, né? Eu não sei os pormenores da vida de vocês, né? Doutor Jorge, acabou nosso tempo, né? Acabou. Acabou. A gente se despede aqui. Um abraço para vocês e até a próxima edição do programa O Direito em Família. Um abraço. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.